Para o estudo da organização de computadores, nós vamos considerar uma estrutura, um modelo, em que o computador é representado por 5 componentes principais. Nós temos a memória, onde são guardados os dados, as instruções. Nós temos a unidade central de processamento, que é subdividida em 2 componentes, a unidade de controle e o caminho de dados. E nós temos outros 2 módulos que controlam os dispositivos de entrada e saída que são acoplados ao computador para permitir a entrada de dados. Com essa estrutura, nós vamos começar a estudar a parte de organização de computadores. E para isso nós vamos implementar uma versão simplificada, algumas instruções da máquina MIPS. E com essa implementação, a gente vai ter as noções básicas de organização de computadores que vão ser evoluídas através de exercícios que vocês vão fazer, incrementando essa máquina. A habilidade, o entendimento na construção dessa máquina básica já é o suficiente para dar uma boa base do entendimento como um computador funciona. Efetivamente, como ele funciona. Não, um computador ele tem uma placa-mãe, tem um teclado, tem um monitor de vídeo. Não, nós estamos interessados em entender com blocos lógicos e que com os estudos que vocês fizeram possam vir a se aprofundar em circuitos digitais ou eletrônica. Podemos podemos dizer que vamos entender o funcionamento completo de um computador, ok? E por que precisamos saber como funciona o computador? Ora, não é plausível a gente imaginar que um profissional, um bacharel em ciência da computação, ou um engenheiro de computação, ou mesmo um bacharel em sistemas de informação, não conheça efetivamente a máquina, né? o principal elemento do seu trabalho, do seu estudo. Do ponto de vista da importância desse conhecimento para a formação do aluno, além de desvendar essa caixa preta, o entendimento do seu funcionamento dá uma base, dá uma tranquilidade para o estudo ou para a aplicação de outros aspectos mais abstratos, de mais alto nível da computação. Muito bem, esse é o subconjunto das instruções que nós vamos começar implementando. Nós vamos construir um computador capaz de realizar as instruções de soma, subtração, ou imediato, load, store e branch on equal. Então está aqui uma recordação do formato dessas instruções. As instruções ADD e SUB são instruções do tipo R, ok? Temos aqui o opcode, os 3 registradores que fazem parte que são operandos aí dessas instruções. Os 6 bits function que efetivamente, junto com os 6 zeros que aparecem aqui no opcode das instruções do tipo R, vão especificar exatamente qual é a instrução a ser executada. Continuam aqui os campos de shift amount que nós não estamos abordando, que são utilizados apenas nas instruções de shift lógico para a direita ou para a esquerda. O ao imediato, né, tem aqui um opcode, os 2 registradores que participam da operação e o campo do valor imediato que vai ser devidamente estendido e realizada a operação ou com o registrador RS, cujo resultado vai lá para o RT. As instruções de load e store, né, opcode, também os 2 registradores e o imediato aqui especificado. Como é que funciona mesmo a instrução de load? Carregue o registrador RT com o conteúdo da posição de memória, cujo endereço é a soma do imediato estendido com sinal, pode ser positivo ou negativo,
somado com o conteúdo de RS. Então essa soma define um endereço na memória. Esse endereço é acessado, na memória tem um conteúdo, um dado de 32 bits. Esse dado é trazido para o processador, vai lá no caminho de dados, a gente vai ver detalhes desse caminho de dados e alojados, guardados no registrador RT. Branch unequal, dois registradores, um valor imediato. Quando o conteúdo desses dois registradores forem iguais, vai acontecer um desvio. Esse desvio é algo que vai levar em conta o imediato. Vocês devem consultar lá a tabela para ver exatamente como é que funciona. Esse imediato vai ser multiplicado por 4, acrescentado 2 zeros à direita, vai estender o sinal e vai ser somado com o PC para efetivamente definir qual é o endereço de desvio, para onde é que o nosso PC vai, qual é a próxima instrução que será executada. Bom, para implementarmos essa nossa máquina, nós vamos utilizar alguns blocos básicos. Nós não vamos partir lá do transistor ou das portas lógicas. A gente já está assumindo que com um transistor vocês sabem como é que monta, como é que se constrói uma porta AND, por exemplo, uma porta NAND. Se vocês não souberem e tiverem interesse, vocês podem me consultar, vou passar aqui um material para consulta. E com portas lógicas, vocês podem construir somadores. Isso vocês já fizeram nos cursos de circuitos digitais. Vocês também são capazes de construir multiplexadores. O que é um somador? Um somador, vocês viram lá um somador completo, é uma unidade, uma célula em que adentram 3 bits, 2 operandos e um vem 1. E o resultado, nós temos dois resultados dessa função. Na verdade, são duas funções. Uma função de soma, que sai o resultado da soma, 1 mais 1 dá 0 e 1 vai 1. Okay? Nesse caso, se tivéssemos 2 bits entrando 1 com 1, 1 mais 1 dá 0 aqui, vai 1 igual a 1. 1 mais 0 dá 1 e vai 0. Ok? Só que aqui nós temos um somador de 32 bits, ou seja, são duas palavras de 32 bits que vão ser somadas bit a bit. Eu pego o bit 0 do A, somo com o bit 0 do B e tenho um resultado R0. E tem um vai 1. Esse vai 1 vai ser o vem 1, o carry in, da soma do bit A1 com o B1, que vai gerar então o R1 e o vai 1. Esse vai 1 vai ser o vem 1, do módulo que vai somar o A2 com o B2 e assim em diante. Okay? Então, em princípio, o somador que vocês viram em disciplinas anteriores, ele simplesmente realiza a soma bit a bit e vai propagando o vai 1. Nós vamos mais adiante no curso ver somadores mais eficientes, que não demorem tanto para realizar a soma, porque nesse caso, para somar duas palavras de 32 bits, teríamos que esperar a propagação do sinal por 32 bits. Eu somo bit 0 com bit 0, vai 1. Só depois que eu terminei de somar os dois bit zeros é que eu vou conseguir somar o bit 1 do A com o bit 1 do B. Depois o bit 2 do A com o bit 2 do B. Bit 3 do A com o bit 3 do B. Depois de um tempo eu vou somar o A31 com o B31 e finalmente ter o resultado da soma. O outro bloco básico que nós vamos usar é o multiplex. O multiplex é um cara que simplesmente seleciona entradas
dependendo da quantidade de entradas. Nós vamos ter aqui algumas linhas que vão especificar qual é efetivamente a entrada que deve passar para a saída. Então aqui nós temos um exemplo em que nós temos duas entradas de 32 bits e uma linha de um único bit em que, quando, por exemplo, essa linha de seleção for 0, é o A que vai se apresentar aqui na saída. Então Y vai ser igual a A. Quando essa linha for igual a 1, é o B que vai passar e Y vai ser igual a B. Eventualmente a gente pode ter multiplex com mais de duas entradas. Se nós tivéssemos 8 entradas aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, 8 entradas, nós teríamos aqui a necessidade de ter 3 linhas de seleção, para selecionarmos de 0, 0, 0 até 1, 1, 1, ok? Então, dependendo do valor dos bits de seleção, uma dessas entradas, A, B, C, digamos que fosse número 3, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 0, desculpe, A, B, C, D. A entrada D é que seria apresentada na saída. Aí, quantos bits tem essa entrada D? A gente pode ter multiplex com apenas barramentos aqui de um único bit, nesse caso é 32, mas poderia ser um só, poderia ser 8, um byte, poderia ser 2 bytes, formando uma palavra de 16, ou aqui no caso 4 bytes com 32 bits cada entrada. Um outro módulo que nós vamos usar é a unidade lógica aritmética, ok? Essa unidade é muito semelhante ao somador apresentado aqui em cima. Ele tem 2 operandos, vão ser operandos de 32 bits, no nosso caso, e um resultado de 32 bits. Esse resultado ele vai ser a implementação de uma operação lógica ou aritmética. Esse aqui é o L de lógica e o A de aritmético. E que operação é essa? Essa operação vai ser definida aqui por algumas linhas de controle, que vem lá do sinal de controle, da unidade de controle, que vai dizer, olha, por exemplo, quando for 0, 0, 0, é porque essa unidade aqui deve realizar a soma de A com B e botar no resultado. Quando for 0, 0, 1, vai ser a subtração, A menos B, e colocar o resultado aqui. Quando for 0, 1, 0, vai ser o AND, fazer o AND, uma operação lógica entre o A e o B, e o resultado vai ser aqui. Uma operação de AND, ele vai fazer o AND bit a bit. Vai fazer o AND de A0 com B0, vai dar aqui o R0. A0, A1 e B1 vai gerar o R1. A2 e B2, o R2. Pode ser uma operação de OR, vai fazer o OR entre esses bits. Ok? Outros blocos básicos que vamos usar. Registradores. Um registrador é um componente, né, digital capaz de segurar, de guardar um conjunto de bits. O registrador poderia ser de apenas um bit, que seria a situação de um flip-flop, por exemplo, um flip-flop tipo D, ou poderia ser, como no caso que nós vamos estar usando bastante no nossa organização, na nossa máquina MIPS, registradores de 32 bits. Um registrador de 32 bits nada mais é do que um conjunto de 32 flip-flops tipo D, por exemplo, pode ser outros tipos de flip-flop, mas o D é o mais fácil de se explicar, de se entender. Poderíamos ter então 32 flip-flops do tipo D. Data in são as entradas, são os valores que nós queremos colocar nesse registrador. Onde é que está indo esse data in? Ora, cada bit desses N bits, no nosso caso vão ser 32 bits, os mais comuns, vai na entrada D de cada um dos registradores. Então, data in 0 vai lá no
D0, data 1 no D1, D2, D3 até o D31. Quando acontece o clock, o que acontece no flip-flop? Quando acontece o clock, o que está na entrada D é passado para a saída, ok? Então, toda vez que nós tivermos um valor aqui de 32 bits ou N bits acontecer um clock, esses valores aqui vão ser repassados para a saída e vão ficar aqui até que aconteça um novo clock e um novo valor seja repassado para a saída. Nós temos uma linha a mais aqui, que talvez vocês não tenham visto em um flip-flop. É um write enable, um habilitador de escrita. Ou seja, para efetivamente os dados de entrada serem jogados para a saída, além de acontecer o clock, esse sinal write enable precisa estar ativo. Ok? Quando ele não estiver ativo, pode acontecer quantos clocks quisermos, que a saída, esse data out não vai mudar. A gente coloca aqui valores diferentes, dá o clock, mas aqui nada é alterado. Por quê? Porque o write enable pode estar desabilitado. Muito bem. Outro elemento importante para a nossa... Esses elementos aqui, basicamente, nós vamos usar naquele módulo da unidade central de processamento chamado Data Path, ou caminho de dados. Okay? Vamos ter lá um arranjo de registradores. É um conjunto de 32 registradores de 32 bits cada um. Então nós vamos ter como se fosse uma memóriazinha interna na CPU, onde a gente vai guardar valores, a gente vai guardar resultados de operações, né? Faço uma soma RA com RB, ou R1 com R2 e guarda no registrador R3. Então esses valores já vão estar, né? Todos esses registradores que nós temos estudados já anteriormente na parte da arquitetura, vimos que a máquina MIPS tem 32 registradores. Registrador de 0 a 31, né, que vocês usaram na construção de programas com um assembler da máquina MIPS. Né? Pois bem, esses 32 bits, esses 32 registradores, eles são organizados num arranjo em que a gente consegue acessar o conteúdo simultaneamente de somente 2 registradores. O conteúdo de um registrador vai sair aqui no bus A e o conteúdo de outro registrador sai no bus B. Ora, quem é que vai estar saindo no bus A ou no bus B? Nós temos duas linhas aqui, olha, RA e RB, duas linhas que vão vir da unidade de controle, que vão dizer o seguinte, olha, interprete esse binário aqui de 5 bits. 5 bits são 5 linhas, né, binárias, com 5 linhas binárias, ou com 5 bits, a gente consegue representar 32 valores, de 0000 até 32, ok? Então, dependendo do valor que estiver aqui em RA, digamos 17, significa que aqui no bus A vai sair o conteúdo do registrador 17. RB tem lá o número 12, significa que aqui no bus B vai estar saindo o conteúdo do registrador 12, ok? Está disponibilizado no site da disciplina algumas imagens em que esse banco de registradores ele é aberto, expandido. São imagens que eu fiz na lousa em outras oportunidades, em outras turmas, e que estão lá disponíveis para vocês, para quem tiver interesse, dar uma olhada. Eventualmente eu posso gravar um vídeo detalhando, explicando melhor aí aquelas imagens, mas também estou à disposição para explicar para quem tiver interesse. Dá para entender mais ou menos, né? Olha, o RB
a hora que o RB é igual a 12, ele vai deixar passar aqui o registrador 12. Quando ele for igual a 7, vai passar aqui no bus B o registrador igual a 7. Então, nada mais é do que um grande multiplex que a gente vai ter, um multiplex de 32 entradas de 32 bits, e essas 5 linhas vão selecionar qual a entrada de 32 bits é que vai atravessar o multiplex e sair aqui no bus B. A mesma coisa acontece para o bus A. São multiplex que vão selecionar possíveis saídas de registradores para passarem para a saída desse banco de registradores, seguir em frente aqui nesse barramento. Como é que podemos fazer para escrever em um determinado registrador? Para escrever em um registrador, a gente usa essa linha, RW. Essas 5 linhas vão especificar em qual registrador eu vou escrever. Isso significa que a gente só pode escrever em um registrador de cada vez, especificado por essas linhas. O que é que eu vou escrever nesse registrador selecionado? Aquilo que estiver vindo aqui no bus W. Essas 32 linhas do bus W. Quando é que eu vou escrever? Quando acontecer o clock e essa linha write enable, assim como acontece lá para um registrador específico, ela pode estar sendo usada aqui no banco de registradores. Quando essa linha estiver habilitando a escrita acontece. Caso contrário, pode acontecer clock aqui à vontade que nada é mudado internamente. Ok? Muito bem. Seguindo em frente, outro componente que vai estar no nosso caminho de dados, a memória. A memória é muito semelhante ao banco de registradores, só que ao invés de termos 2 saídas, nós vamos ter apenas um barramento de saída. E ao invés de termos vários barramentos de endereçamento, nós temos um único barramento de endereçamento que vai servir tanto para especificar em qual posição de memória vai acontecer uma escrita, como especificar qual é o conteúdo de memória que está sendo apresentado aqui na saída. Ok? Quando é que eu escrevo em uma posição de memória? Quando acontece o clock e houver um write enable, uma linha aqui que vai dizer, se for 0, por exemplo, ela não permite a escrita. Se for 1, ela vai permitir a escrita na memória. Ok. Tanto no banco de registradores quanto na memória, o clock ele só é relevante na gravação. Quando, para fins de leitura, a memória e o banco de registradores, eles funcionam como um circuito combinatório. Ou seja, se eu coloco aqui um endereço, o conteúdo desse endereço, depois de um certo tempo, é só o atraso dessa memória, vai ser apresentado aqui na saída. Se eu mudo esse endereço, daí um tempinho a saída vai mudar também, independente do que esteja acontecendo no clock. Ok? Então, mudou o endereço, mudou a saída. A mesma coisa aqui no banco de registradores. Tem aqui RB. RB está especificando aqui o valor 12. Significa que o conteúdo do registrador 12 vai estar saindo aqui no bus B. Se de repente eu mudo de 12 para 13, o registrador 13 vai sair, mesmo que o clock não tenha acontecido ainda. Então, memória e registradores, eles funcionam como um circuito sequencial, que depende do clock, para fins de escrita. Para fins de leitura, eles são circuitos combinatórios. Mudou o endereço, mudou a saída. Ok? Esse slide aqui da metodologia de clock, a gente vai deixar para ver mais adiante.
e vamos então começar a estudar, começar a construir o nosso caminho de dados.